Bom, estamos nos caminhando, né, para o final do nosso seminário. Esse é o último painel. Eu fui informado que esse painel tem vai ter um formato um pouquinho diferente, né, não é uma mesa, e está se pensando nas falas em torno de 15 minutos, né, por aí. Claro que se os palestrantes quiserem se estender, a gente pode ver, né, negociar. Então, eu queria passar a palavra aqui para o professor Pascal Handschumacher, do IRD. Eu não vou apresentar porque já foi apresentado. Então, o painel é sobre novas direções para os estudos geográficos na saúde. Só fazer uma observação, né, que um pouco a gente já vem falando, né, dessas novas direções em vários painéis, até o painel, a mesa, né, anterior, já colocou algumas coisas, né? Todas elas, né, colocaram algumas luzes aí sobre essas novas direções. Então, queria passar a palavra. Muito obrigado. Si j'interviens là maintenant, c'est en remplacement de Gérard Salem qui aurait dû être là. Donc encore une fois, je vous prie d'excuser son absence, mais c'est véritablement dû à des raisons qu'il aurait préféré éviter. Je vais donc essayer à la fois de dire des choses que j'ai envie de dire, mais aussi d'être un peu son porte-parole, puisque nous sommes de vieux compagnons de route et que je commence à savoir un peu ce qu'il aurait dit dans cette situation. Mais sans doute que je ne rendrai qu'imparfaitement compte de ses pensées. Alors, c'est un peu, je pense que c'est le moment où on va être assez informel. C'est le moment où on va essayer de retirer un certain nombre de grandes lignes, ou au moins de points qui nous semblent importants, sans vouloir, bien évidemment, donner des leçons, mais plutôt des sentiments, vouloir éventuellement donner quelques pistes qui nous semblent importantes. Alors, je pense que si Gérard avait été là, eh bien, il nous aurait dit qu'une des questions d'avenir, c'est la question ville et santé, bien évidemment. Et pour une raison très simple, c'est que, comme le montre cette image de gauche, le graphique de gauche, eh bien, depuis 2007, nous sommes plus d'urbains dans le monde que de ruraux. Et cette transformation rapide des modes d'habitat et des modes d'habiter, du remplacement de la campagne par la ville, eh bien, conduit à un certain nombre de modifications fondamentales, à la fois dans la manière de gérer la ville, mais aussi dans la manière de produire la santé. Et pourtant, derrière cette question qui semble relativement simple, combien de questions fondamentales ne se cachent pas? Par exemple, ça a l'air bloqué. Ah, voilà. Par exemple, voici une ville. Il s'agit de Reykjavik, en Islande. Voilà une autre ville, cette fois-ci au Yémen. Voilà une autre ville que vous connaissez tous, Rio. Ah, la présentation a du mal à défiler, visiblement. Voici une autre ville, Tananarive, prise à une autre échelle. Qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces villes? Quand on parle de la question ville et santé, de quoi parle-t-on? Donc une des questions fondamentales, c'est d'arriver à contextualiser. Je pense qu'on a à certains moments parlé de la contextualisation, mais elle me semble essentielle. Resituer les choses dans leur contexte, rattacher à des lieux. On l'a vu encore tout à l'heure avec la question du zip code qui détermine la santé. Eh bien voilà, un des points, c'est de recontextualiser et de ne pas parler de termes généraux. Mais c'est aussi d'adapter notre raisonnement à la bonne échelle. Cette image de São Paulo qu'on voit dans tous les colloques, eh bien cette image de São Paulo,
elle nous montre bien que si on prend un ensemble qui recouvre différentes réalités, on ne sait plus du tout ce qu'on analyse. Gérard aurait dit dans cette situation, si on vous met la tête dans le four et les pieds dans le congélateur, en moyenne, vous êtes très bien. Eh bien, c'est exactement la situation que l'on a là. On analyse des situations tellement différentes qu'on est incapable d'extraire les déterminants du risque sanitaire. Donc, contextualiser, adapter aux bonnes échelles. Et ça, quels que soient les sujets, quels que soient les domaines d'application, quelles que soient les techniques vont nous aider justement à aller dans ce sens, à arriver à extraire l'information qu'il nous faut, à l'adapter aux bonnes échelles. Cette urbanisation va aussi nous amener, puisque c'est le siège de la transition épidémiologique, va aussi nous amener vers des transformations, notamment en matière d'espérance de vie. On le voit ici, on a un certain nombre de pays au nord et au sud du Sahara, donc les pays de la bande méditerranéenne, les pays du Maghreb, du Machrek et les pays de la bande sahélienne. On voit qu'il y a une tendance générale qui se produit, et cette question de la transformation de la santé exprimée à travers des indicateurs synthétiques comme celui de l'espérance de vie à la naissance est un élément fondamental à prendre en compte pour les années à venir. Sauf que si on considère les pays les uns par rapport aux autres, eh bien on se rend compte, et ici sur le graphique, vous avez les maladies parasitaires, malnutrition qui sont plutôt en sombre, les maladies qui sont liées au changement du mode de vie ou à la prise en charge par les structures de soins en clair, eh bien on se rend compte que d'un côté, on a les pays où les maladies parasitaires, les maladies transmissibles, la malnutrition diminuent, c'est les pays au nord du Sahara, et celles pour lesquelles, dans les 10 premières causes de mortalité qui sont résumées ici, les pays pour lesquels les causes de mortalité sont encore majoritairement liées à des problèmes de malnutrition, à des problèmes de maladies infectieuses et transmissibles, eh bien, se retrouvent au sud du Sahara. Donc, on a bien des trajectoires identiques, mais ça ne veut pas dire que les problèmes vont être les mêmes. Le même mot que celui que j'ai prononcé tout à l'heure doit revenir dans ce cas-là, c'est la recontextualisation des problèmes de façon à ce qu'on puisse prendre en charge des systèmes dans lesquels les maladies vont s'exprimer différemment. Deuxième point sur lequel je voudrais insister, mais cette fois-ci plus à titre personnel, c'est la question des émergences et des diffusions. Ici, vous avez la carte de l'épidémie d'Ebola qui s'est déroulée en Guinée dans les années en 2014, qui a démarré en Guinée, qui s'est étendue ensuite au Sierra Leone et au Libéria. On voit que l'on a une maladie qui est née dans une zone centrale, ici, avant de progressivement s'étendre à l'ensemble des pays riverains de cette zone centrale. Un des premiers points sur lesquels il va falloir travailler, c'est sur les caractéristiques de ces espaces. Mais également, c'est une maladie qui n'était pas présente historiquement dans ces lieux. C'est une maladie qui sévissait essentiellement en Afrique centrale. Donc, travailler sur les liens qui unissent les lieux. Et là, on a parlé de big data tout à l'heure. Eh bien, voilà le type de données qui sont extraites des déplacements des téléphones portables. Voilà le genre de données que l'on peut utiliser pour identifier les mobilités. Mais que recouvre cette donnée? Est-ce que tout le monde a des téléphones? Est-ce que ça renvoie vers une réalité? Est-ce que la réalité est biaisée ou est-ce qu'elle est parfaitement transcrite par ces cartes? Donc, le deuxième point que sur lequel je voudrais insister à partir de cette question de la maladie Ebola, c'est le regard critique vis-à-vis de la donnée. On a tellement tendance à être noyé sous des données de plus en plus abondantes dans tous les domaines qu'on finit par les accepter sans les critiquer. Que veut dire cette donnée? Est-ce que quelqu'un peut le dire? Moi, je ne suis pas sûr d'avoir la capacité d'identifier la valeur de cette donnée à partir de sa source. Et puis,
dans la diffusion, dans le phénomène de diffusion que l'on peut imaginer du point de vue humain à partir des déplacements caractérisés par les flux de téléphone, eh bien, il y a la connectivité entre les lieux. Ici, vous voyez des cartes qui reproduisent les aires d'extension des chauves-souris qui sont potentiellement incriminées dans la circulation, dans la transmission et dans la circulation d'Ebola. Et on voit qu'il existe, pour de nombreuses espèces concernées, des continuums écologiques entre la zone d'expression majoritaire de la maladie Ebola et l'Afrique de l'Ouest. Donc, là aussi, ces processus de diffusion s'inscrivent non seulement dans des liens, mais s'inscrivent également dans des espaces qui présentent des capacités épidémiogènes spécifiques. Et puis, là, on allait vers l'avenir, on allait vers des pistes à explorer, et je fais un retour vers le passé, parce que la maladie a émergé dans une zone qui était déjà surveillée dans les années 60 à cause de la maladie du sommeil. Et le travail qu'avait fait Hutchinson en 1964 autour de cette zone montrait qu'en raison de la pression foncière, des mobilités en pays qu'ici, le pays qu'ici étant ici, eh bien, on avait une zone de circulation de la maladie trypanosomiase humaine africaine, donc la maladie du sommeil, qui était quasiment impossible à contrôler en raison des mobilités. Or, c'est dans cette zone-là que Ebola s'est développé en s'appuyant exactement sur les mêmes déterminants, à savoir une circulation de personnes de part et d'autre de la frontière, une pression intense sur les espaces forestiers, mettant en contact les individus avec les réservoirs de la maladie. Donc, pensez, lorsqu'on travaille sur des questions d'avenir, à avoir un œil dans le rétroviseur et à se souvenir des leçons du passé, parce que des espaces épidémiogènes peuvent en cacher d'autres. Et puis, des répercussions. La maladie produit des transformations. Elle n'est pas que le produit de l'action de l'homme, le produit de la transformation des territoires. La maladie elle-même va avoir des répercussions. Alors les répercussions, on en a par exemple avec les polices sanitaires aux frontières, où on interdit à des gens de se déplacer comme ils le voudraient, où on va marginaliser des quartiers entiers pour la lutte, mais où on va aussi, et j'ai choisi cet exemple qui est un peu plus humoristique, on va aussi vous interdire de manger certains aliments, et notamment ici la biche, l'agouti, le lapin, la perdrix, bref, ce qu'on appelle la viande de brousse, les animaux sauvages que l'on mange lorsqu'on va dans un maquis, ces petits restaurants traditionnels, ou que certaines franges de la population consomment parce qu'elles n'ont pas d'autres sources de protéines. Donc la maladie est une conséquence, mais c'est aussi une cause de transformation alimentaire, mobilité, etc. Alors, le dernier point qui me semble important, et finalement on en a très peu parlé, c'est celui de l'interdisciplinarité. Et au-delà de l'interdisciplinarité, il me semble qu'on pourrait ouvrir encore plus, c'est d'intégrer les cultures et les approches autour de la notion même de territoire. Alors bien sûr, l'intégration des scientifiques, on a parlé de la géographie et je pense qu'on s'est quasiment tous autocongratulés pour dire qu'on est les meilleurs pour faire de la santé. N'oublions pas que sans le travail des médecins, sans le travail des entomologistes médicaux, eh bien, on n'aboutit à rien. On travaille sur de la donnée dont on ne sait absolument pas quelle est sa valeur. Donc, travailler sur de la donnée de santé n'a de sens que si on se met en relation avec des gens qui sont capables à la fois de la produire, de progresser dans ce domaine et de l'analyser en tant qu'objet médical. Et ce n'est qu'après que nous pouvons faire de cet objet médical un objet médical et ou biologique, que nous pouvons, nous, en faire un objet géographique. N'oublions pas non plus les anthropologues qui ont beaucoup de choses à nous apprendre, et notamment les exemples qu'on a vus tout à l'heure montrent bien l'intérêt que les géographes auraient à travailler avec des anthropologues. Donc, une intégration des cultures scientifiques me semble essentielle, même si elle a été largement
sous-mentionnées, je trouve, dans le cadre de ce colloque. Mais aussi des intégrations de culture nationale. Je suis français, à l'intérieur de la France, je suis alsacien, donc à moitié allemand, diront certains. C'est des gens qui ont envie de prendre des risques qui me diront ça. Vous êtes brésilien, mais vous avez aussi des spécificités régionales. J'ai entendu tout à l'heure Chico qui disait moi, je suis né ici et ça me fait plaisir de voir ça. On est porteur de nos cultures, on est porteur de nos regards spécifiques. C'est une richesse à entretenir. Il y a deux ans, on avait fait venir des représentants du réseau des géographes de la santé africanistes. Eh bien, dommage, le soufflet est retombé. On n'a plus vraiment de contact. Il y a quelqu'un qui va venir, mais voilà, on aurait voulu des contacts un peu plus forts. Et là, je me critique, moi, le premier. Entre deux séances, eh bien, il faut entretenir tout ça. Pas se voir tous les 2 ans. Alors, je suis ravi de vous voir tous maintenant, mais je préférerais vous revoir dans 15 jours, dans un mois, et inversement, de vous accueillir en France, qu'entre les universités de Brasilia, de Rio, de Manaus, etc., que les échanges soient entretenus au-delà de ces événements ponctuels, de façon à ce qu'on ait véritablement des échanges de culture nationale, régionale, bref, qu'on apporte nos richesses les uns aux autres. Et je crois que dans l'époque qui est la nôtre, ça mérite d'être promu, parce que les migrants, y compris les migrants scientifiques, ne sont pas nécessairement des gens qui sont bien accueillis partout. Et puis, il y a un autre mélange que j'aimerais bien souligner, parce qu'il me semble essentiel, c'est que les chercheurs sortent de leur tour d'ivoire et que les aménageurs et les décideurs arrêtent de mépriser les chercheurs, de façon à ce qu'on travaille ensemble dans des projets de recherche appliquée. On a un de nos collègues qui est Jason Coburn, que vous connaissez peut-être, qui travaille à l'université de Berkeley, qui travaille en collaboration permanente avec des aménageurs et des gestionnaire de la ville, des petites villes qui environnent Berkeley, à San Francisco. Eh bien, ce travail-là se fait en itérations successives entre des expérimentations de développement urbain et des évaluations. Et c'est cet échange permanent qui permet d'orienter les politiques publiques, sans oublier, et ça c'est un petit regret que j'ai aussi, mais là aussi je me l'adresse à moi, c'est de ne pas avoir assez souligné le rôle des acteurs de base, c'est-à-dire ceux qui vont utiliser les ressources, ceux qui, à leur tour, vont adopter ou non les stratégies mises en œuvre par les décideurs et qui vont les moduler, introduisant ainsi de la diversité socio-spatiale à partir de mesures top-down et qui ensuite vont être interprétées, réinterprétées et réutilisées de manière spécifique par les utilisateurs. Donc, ceci doit se faire au profit de ce que j'ai appelé les approches systémiques, mais plus largement d'une mise en commun qui doit aller contre la fragmentation des pratiques et des savoirs. Alors, en conclusion, je voudrais aussi avoir un plaidoyer pour le retour de l'esprit critique. À force d'être noyé sous les données, à force d'avoir accès à des bases démographiques, d'utilisation des sols, des images satellites, des données de téléphone, des données médicales qui vont circuler dans tous les sens, que veulent dire ces données? On l'a vu avec la dengue hier. Lorsqu'on regarde les données de morbidité diagnostiquées, eh bien, on masque une partie de la réalité. Et bien souvent, on en est conscient, on dit oui, il y a un biais dans ces données. Mais au final, on ne va pas chercher quel est ce biais. Et révéler ce biais, c'est aussi révéler la marginalisation de certains territoires, c'est révéler la marginalisation de certaines parties de la société. C'est, comme je le disais hier, c'est aussi faire une géographie politique autour du sens de la donnée. Une des conclusions de ceci, c'est qu'il faut les faire converger, ces données. Et ces données ne peuvent converger que si on sait exactement ce qu'elles représentent, que ce soit en termes de valeurs scientifiques, mais aussi en termes de cohérence spatiale entre elles, puisque bien souvent, un des problèmes auxquels on se heurte tous, c'est qu'on a des données à telle échelle dans tel domaine, à telle autre échelle dans tel autre domaine, et que pour arriver à analyser la situation, on est obligé de les agréger et on perd la réalité des déterminants de risque.
Alors, il y a également un dernier point scientifique qui est l'application raisonnée des méthodes et des stratégies en fonction des contextes. Ce matin, dans sa conférence introductive de la journée, Thomas nous parlait des grandes décisions qui sont prises au niveau de l'UGI, au niveau de l'Union scientifique mondiale, au niveau de l'OMS, certes, mais ces différentes méthodes, c'est à nous, ces différentes priorités, c'est à nous de les décliner en fonction de nos compétences, en fonction des besoins aussi des pays dans lesquels on va appliquer nos recherches. Et appliquer une recherche sur une question en un lieu ne veut pas dire qu'il va falloir le faire de la même façon en un autre lieu. J'ai le souvenir, dans les années de lecture de rapports, dans les années 40, 50, de forestiers français qui avaient trouvé que certains arbres étaient des arbres, les eucalyptus pour ne pas les nommer, étaient des arbres miracles parce qu'ils poussent très vite. Donc, ces arbres miracles qui poussent très vite et que l'on trouve en abondance en Asie, on s'est dit, pour lutter contre le déboisement en Afrique, eh bien, on va importer ces eucalyptus en Afrique. Sauf qu'en Afrique, elles ont vidé les nappes phréatiques. Ils ont vidé les nappes phréatiques, ces eucalyptus. Donc, utiliser les mêmes solutions partout, c'est conduire à un certain nombre de catastrophes. Donc, appliquer, bien sûr, on a besoin de politique, on a besoin de définir des lignes. Mais ces lignes ne vont être efficientes qu'à partir du moment où on les adapte aux différents contextes. Et ça, nous, on a un rôle majeur à jouer. On a un rôle majeur à jouer en tant que formateur, en tant que chercheur. Et le problème, c'est qu'arrivé à un certain âge, je peux me le permettre puisque je fais partie des vieux maintenant, on a tendance à ne plus trop apprendre. Donc la formation des formateurs me semble être un élément essentiel. C'est-à-dire qu'à nous d'échanger, à nous de nous former, de nous auto-former. Pas nécessairement par des formations en disant je vais avoir un diplôme à la sortie, mais par les échanges, par la multiplication des exemples. Et c'est comme ça qu'on arrivera à faire progresser non seulement nos connaissances, mais qu'on arrivera à être cohérent par rapport à la réalité des besoins qui s'expriment en matière de santé, en matière de formation, en matière d'aménagement du territoire. Je vous remercie. Agradecer ao professor Pascal Ranchomarca e agora passar a palavra para o professor Raul Borges Guimarães. Obrigado. Eu vou falar desse lugar aqui sem slides. Como falou o Paulo, eu concordo. Os novos rumos, né, desses estudos foram sendo tratados em todas as mesas desse evento, né? Mas eu quero aproveitar esses 15 minutos finais para destacar uma relação que, de alguma forma, estava presente, mas não tão explícita, que, para mim, é a relação entre a saúde e a educação. E aí eu começo como terminou o Pascal. Quer dizer, não planejamos essa fala, mas eu quero me dirigir aos jovens, principalmente os mais jovens, os estudantes de graduação que estão aqui, né, começando a pensar essa questão da saúde e a relação da saúde com a formação e com a educação. Então, eu vou falar isso a partir de uma experiência que eu estou tendo, numa disciplina que eu propus ao departamento, e ela se transformou numa disciplina obrigatória na licenciatura. Então, a gente tem hoje a Geografia da Saúde, no 4º ano da graduação, uma disciplina obrigatória para a formação do professor. Eu não estou falando do técnico e daquele que vai trabalhar com a Geografia da Saúde. Então, eu tenho desenvolvido essa disciplina. Muitos dos meus alunos não estão interessados na Geografia da Saúde, né? Mas eles vão ser professores de geografia. Então, eu tento trabalhar com eles de que maneira que a saúde ela está presente no dia a dia do professor. Ele, como professor de geografia, na escola que ele vai trabalhar, ele vai, querendo ou não, tropeçar no meio do caminho com vários problemas de saúde, né?
Eu estou diante, às vezes, de um aluno que chega na escola, ele apanhou em casa. Ele está com o olho roxo, ele apanhou. Não é? Eu tenho um aluno com piolho, com sarna, uma série de problemas que estão ali no nosso nariz. E aí? Como que você, como professor de geografia, né, vai lidar com isso? Então, tem sido interessante. E aí isso me faz pensar, por exemplo, que professores, mesmo não sendo especialista, né, na geografia da saúde, são esses profissionais que estão trabalhando nessa perspectiva que a gente discutiu nesses 2 dias. Eu me lembro, por exemplo, o que me fez escolher estudar geografia não foi o meu professor de geografia, né? Eu tive um grande professor de história, o meu professor de história do ensino médio, que me fez escolher estudar geografia, né? Eu tenho essa memória, uma saudade desse professor de história, né, que me fez pensar muitas dessas questões que a gente trabalhou nesses dias. Então, me impressiona como que a gente tem professores que vão falar da cidade, do campo, né, do transporte, seja o tema que for, e esquece que dentro dessa cidade vivem pessoas. Então, a pessoa é capaz de estudar o urbano e você não enxerga quem que mora dentro dessas cidades, né? Mas eu posso ter um professor que ele não está falando de geografia da saúde, mas ele está provocando a gente a pensar essa geografia que a gente tratou aqui, uma geografia preocupada com a vida das pessoas. Então, eu faço esse convite aos jovens, principalmente ao pessoal da graduação, que pense nisso. Alguns me falaram aí nas horas do café, lá no meu curso não tem ninguém que estuda a geografia da saúde. Eu duvido disso. Preste atenção, quem são, de fato, esses professores que, pelas suas especialidades, estão preocupados com a vida das pessoas. Então, eu acho que é um primeiro caminho, né? Bom, e aí, na medida que a gente começa a pensar na saúde e na educação, então, que essa é a minha pergunta, você que é professor, você está na escola, e aí, você está diante de um aluno que apanhou na escola, o que você vai fazer? Qual é a sua relação com esse aluno que apanha em casa, né? A gente tem visto, e tem alguns estudos que mostram que a escola ela medicaliza o problema, tá? Então, por exemplo, você manda essa criança para o posto de saúde, sei lá o quê, e a escola lava as suas mãos, né, diante desse problema, que é um problema daquela comunidade. Como é que a escola vai se relacionar com a comunidade, né? Bom, mas isso me faz pensar da necessidade da gente olhar para as nossas próprias práticas também, né? E aí a provocação que o Chico vem fazendo, eu vou comentar também. Porque eu acho que... Quer dizer, como é que anda a nossa saúde, né? E aí, uma outra experiência que eu tenho me envolvido, eu estou coordenando um grupo de trabalho de saúde mental, né, na minha faculdade. Bom, o mês passado, na minha faculdade, ocorreram 6 tentativas de suicídio. 6 tentativas de suicídio. 2 deles no curso de geografia, né? Bom, nós criamos um programa de saúde mental que não é só a clínica, mas também a gente tem a promoção da saúde mental, a prevenção e também a terapêutica. Então, nós estamos com grupos de terapia em grupo, de corpo e movimento, uma linha mais reichiana, tem atendimento terapêutico, 100 alunos já em atendimento individual, lista de espera. Então, a USP criou um escritório de apoio a suicidas, né, no primeiro semestre desse ano, 5 suicídios na USP. Universidade Federal de São Carlos, bom, o nosso amigo Adeir Arcanjo, ele está coordenando um grupo de apoio a suicidas em Dourados, que é um problema, né? Então, assim, a nossa escola está doente. O ambiente da escola não é um ambiente saudável, né? Problema da depressão, uma série de problemas. Então, nós vamos ficar falando de geografia da saúde e nós, a nossa prática, o nosso espaço
né, de trabalho. Então, eu acho que a gente tem que olhar para essas próprias práticas. E aí, quando o Chico vem, né, pautando essa questão da espiritualidade, né, e que tem a ver com a nossa cultura, porque como é que a gente lida com a razão e a emoção, né? Queria, né, aí lembrei-se de uma conversa que eu tive com o Chico em 2000, lá em Florianópolis, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, o primeiro encontro, o Simpósio Nacional de Geografia de Saúde, em 2013, foi realizado, por exemplo, pelo Raul. Quero lembrar que, já em 2000, eu e o Chico lá conversando, e a gente falou, a gente precisa fazer esse simpósio. E aí o próprio Chico falou, você faz ou eu vou fazer? Se eu não fizesse, ele ia fazer, né? Então, na verdade, esses 15 anos é fruto de um coletivo. Quer dizer, por que a gente começou a pensar na saúde no Brasil, na América Latina, e nesse período, um dia alguém vai contar essa história. Nós estamos vivendo essa história, que terá que ser explicada. E, como falou o Pascal, nada é por acaso. Quer dizer, é fruto de um contexto histórico, né? Então, assim, eu não tenho dúvidas que, nesse mundo que a gente vive, eu estou falando Brasil na América Latina, Brasil, América Latina, a saúde ele é um tema que bate na nossa porta. Não tem como pensar a geografia sem a saúde. Mesmo aquele que não vai estudar a geografia da saúde, né? Então, essa questão da espiritualidade, eu acho que ela é extremamente importante. Até essa é uma coisa que eu nunca falei em público, né? Eu sou umbandista. Aliás, hoje é dia de São Cosme e Damião, viu? São Cosme e Damião. E sábado vai ter minha gira lá de São Cosme e Damião, né? Mas eu nunca misturei. Por exemplo, o Chico está falando que é agnóstico, você não pratica, e você chama essa atenção para esse tema, né? Eu, por exemplo, pensando na minha prática, quer dizer, eu cindo a razão e a emoção. Quer dizer, a minha espiritualidade, eu vou lá no meu terreiro resolver isso. E eu trabalho a minha ciência com a razão. Mas eu ainda não fiquei louco, por causa disso. Eu consigo lidar com né, como é que você lida com a razão e a emoção, a sensibilidade, a subjetividade, né? Por isso que, então, eu acho que uma agenda que está colocada, a relação entre a saúde e a educação, né? E como que eu vou ser um educador se eu não tenho a saúde como uma preocupação, né? Não tem educação sem saúde. E não tem saúde sem educação. A educação ela é uma dimensão importantíssima para a saúde coletiva, né? Então, eu acho que é um ponto importante. E a gente falou da razão e da emoção. Por isso que, aí eu fecho, retomando para mim, eu acho que nós estamos, Chico, aqui, no dia que eu expus, você não estava aí. Eu acho que nós estamos desenvolvendo uma teoria, que eu chamo, é uma teoria da dupla determinação geográfica da saúde. Ela tem uma determinação epistemológica e uma determinação ontológica. A determinação epistemológica, porque esses problemas que batem na nossa porta da saúde, que é na América Latina e no Brasil, impõem sobre nós uma consciência espacial que tem como eixo epistemológico a relação sociedade e natureza, tá? Então, esses problemas fazem que a gente, como falou, tem que juntar a geografia física e humana, não dá para você ser só da humana, não ser só da física. Quer dizer, essa relação sociedade e natureza imposta pelos próprios problemas reais da saúde do Brasil, da América Latina, né? Bom, ao mesmo tempo, isso que o Chico fala da espiritualidade puxa para o lado ontológico, porque a saúde ela transcende essa objetividade. E aí a nossa cultura, que é indígena, afrodescendente, puxa para uma dimensão da subjetividade, né? Então, você tem essas duas determinações, e eu não acho que puxar essa nova agenda dessa espiritualidade, dessa subjetividade, vá fragmentar o que a gente está fazendo. Faz parte dessa totalidade que a gente precisa lidar com essa dimensão epistemológica e a dimensão ontológica. Então, eu acho que a gente está
construindo isso coletivamente, mas isso vai nos levar a uma outra interface. A gente falou bastante esses 2 dias da nossa relação com os epidemiólogos, né? Só que esses temas aí nos aproximam da antropologia e da psicologia, né? Então, a geografia tem que dialogar com esses outros saberes. Aí, a antropologia trabalha essa questão, né, desses espaços da religião há 50 anos, né, e é com eles que a gente tem que fazer uma interlocução com a psicologia, essa dimensão subjetiva, psíquica, né, e esse espaço que é do nosso trabalho, que não é um espaço saudável. Não é um espaço saudável. Quer dizer, nós estamos ficando doentes, desenvolvendo a nossa universidade. A gente pode dizer que há hoje no Brasil, nós podemos afirmar isso, há hoje no Brasil uma epidemia de suicídios de jovens universitários. Eu não sei como está na França, como está na Argentina, em Cuba, não sei. Mas no Brasil há um fenômeno social acontecendo e que a gente não consegue entender, não sabe lidar. Mas, e aí? Então, são 2 dias falando da saúde, onde estamos nós e onde estão as nossas práticas. Então, isso que eu queria dizer. Eu acho que os 2 dias foram muito provocativos, mas o tempo quando a gente se encontra mostra isso. Um dia alguém vai tentar explicar essa história. Mas nós estamos construindo coletivamente uma forma de fazer a geografia. É isso, obrigado. Alô, queria agradecer ao professor Raul Borges. Eu acho que ele deixou uma tarefa ingrata para a Ellen, né, que vai fazer o fechamento, de tentar levantar um pouco o astral para a gente não fechar com essa sensação que foi tão maravilhoso esse encontro, esses 2 dias, né? E aí a gente terminar falando em coisas tão pesadas, mas é importante no sentido em que é um pouco o nosso métier, nosso trabalho de dar visibilidade aos fatos, né? Então, a gente faz isso através dos mapas, através dos dados, e também através de trazer questões que são estigmatizadas e que, portanto, não têm tanta visibilidade, né? Então, quando a gente trabalha com a questão de suicídio, do aborto, etc. e tal, são questões estigmatizadas que a gente não pode falar muito, ou não fala. Então, também nós temos essa atribuição, enquanto geógrafos, de trazer para a discussão, né, para os nossos olhos e para a nossa consciência. Bom, enfim, eu acho que agora tem uma rodada de perguntas, não sei como é que seria. Sim, uma rodadinha de perguntas, de colocações. Tenho que sair, por isso pedir a palavra, vou falar rápido, tenho que pegar o voo, mas como a gente está encerrando, e o encerramento parece meio que abrir uma agenda futura dos trabalhos na geografia da saúde, essa perspectiva que eu tenho desenvolvido, não sou o único, mas no nosso grupo aqui da saúde, creio que sou uma das poucas vozes, eu não alio ela diretamente à dimensão espiritual. Não é isso. Não é? A espiritualidade é uma dessas possibilidades, mas não é a única. Quando eu falo, por exemplo, do trabalho necessário com aqueles que produzem engarrafadas, etc., não estou falando de espiritualidade nenhuma. E há N práticas. Então, o que eu tenho colocado é que a necessidade de acordar valor, olhar, reconhecer essas outras várias, inúmeras, que não passam nos sistemas regulares da saúde pública e coletiva da ordem do Estado. E a geografia da saúde não faz muito isso. Então, é um capítulo enorme que se abre. A minha fala é só para não deixar como se eu estivesse ligando com a espiritualidade apenas, é só isso. Mas eu reporto o evento como um marco, esse aqui. As discussões foram excelentes. Nós estamos tendo praticamente um Geosaúde anual, né? Teve ano passado, esse ano vamos ter o ano que vem. Isso vai demonstrando a necessidade da gente intensificar nossos diálogos, nossas trocas, e que a gente se encontre o ano que vem todos em Blumenau, né? Que o convite fica aqui aberto para a gente continuar avançando. Acho que é um campo do conhecimento maravilhoso que a gente pode agregar mais olhares, mais pessoas. É isso. Parabéns, Ellen, parabéns ao grupo daqui. Obrigado por ter me convidado para aqui estar. Foi um prazer. Obrigado. Sim, 2 coisas que falou Raul. A primeira da educação, eu comparto isso. Um exemplo na Argentina, São Juan, quando começou a luta
contra os Chagas dos últimos 15 anos, começou-se a trabalhar com os alunos da escola primária, começo, não? E eles faziam a búsqueda dos barbeiros, aprenderam algumas técnicas para não comprometer-se, não? Mas o resultado foi impressionante, porque eles não só comprometeram eles, ainda também comprometeram as pais e mães. Tanto que nós hicimos uma pequena pesquisa. Quantas pessoas, em teoria, salva um aluno e quantas salva um médico? E a relação foi 4-1 por os alunos. Ou seja, aluno comprometido no Chagas salva mais vidas com barbeiros, salva mais vidas no Chagas que o médico, que já toma Chagas quando não há solução. Essa é uma. A segunda, a questão da suicídios. Também hicimos em São Luís, província que fica perto de San Juan, mais a oriente. Há que ter muito cuidado porque, como epidemia, tem um comportamento. Quando aparece um caso, suman muitos casos muito perto. Então, imediatamente deve preocupar-se equipo de saúde de preservar uma área e comunicar imediatamente, porque senão os resultados podem ser catastróficos. Isso é tudo. Nayara, estudante da pós-graduação aqui da UNB, eu queria agradecer ao professor Raul por ter falado desse tema, que infelizmente ainda é tabu nas nossas universidades. A UNB, infelizmente, também tem sofrido com vários casos de autoextermínio, que é o extremo, né, o suicídio. Mas, enquanto aluna da pós-graduação no nosso departamento e enquanto representante discente da pós, a gente tem abordado a questão da pós-graduação do prazer, né, da gente não ter esse sofrimento. Não foi falado, mas eu arriscaria dizer que parte desse sofrimento, desse adoecimento, parte de uma cultura da naturalização, e eu arrisco ainda dizer, da valorização do sofrimento do pós-graduando. É normal a gente ouvir que é normal você não ter tempo, é normal você estar cansado, você não dormir, que isso faz parte do nosso amadurecimento enquanto pesquisador, enquanto acadêmico, e eu acho que partiria daí, inclusive dos nossos professores, dos nossos orientadores, saberem o limite, porque existe do nosso lado uma intenção de mostrar rendimento, talvez de superar as expectativas, e a gente sabe também que muitas vezes o professor reconhece uma competência, uma capacidade de ir além, e não que queira o nosso mal, mas que empurra, né, o nosso limite, talvez físico e psicológico, em torno de uma formação um pouco mais densa, de uma oportunização maior de conhecimento e de avanço profissional. A minha contribuição é essa, é apenas uma reflexão enquanto aluna. Percebi vários, comecei o meu mestrado em 2015 e estou agora no doutorado no mesmo departamento. Vários dos meus colegas fizeram o mesmo percurso seguidamente e a gente tem visto um adoecimento de pessoas que entraram muito bem e que hoje já estão sendo tratadas com psiquiatra, com medicação e tendo, inclusive, pensamentos de autoextermínio. Então, é uma realidade, sim, a gente tem que tratar isso com muito mais delicadeza, com muito mais humanidade, olhar o outro e não naturalizar o sofrimento. Existe uma complexidade de sentimentos em volta disso, existe uma pressão social, familiar, existe sim um sacrifício de tempo, de trabalho, de convívio social para estar dentro de uma pós-graduação. E ter professores que estão, como o senhor ou como a Ellen, que também tem tratado o tema junto das nossas reuniões no Lagas, fazem a diferença. Nos dá segurança e nos dá um caminho de diálogo, de se comunicar, de falar, isso não está sendo possível para mim, eu não consigo me adequar a essa carga de leitura, eu sim tenho deficiências na minha formação que precisam ser supridas, e a pós-graduação é o ambiente para isso. Não só de se esperar que o aluno venha pronto ou que ele seja capaz de absorver tudo naquele curto período de tempo. Muito obrigada. Então, me envolver um pouco nessa conversa
como epidemiologista, eu sempre, quando alguém fala isso aqui está aumentado ou isso aqui está diminuindo, eu me pergunto logo na sequência, comparado ao quê? Então, eu não duvido, com certeza, que a ideação suicida e todas as questões que estão relacionadas a isso dentro da universidade está acontecendo. E entre os colegas na saúde, né, minha área, né, na saúde coletiva, eu discuto muito que é a falta de evidências que compare essa informação com os outros cenários. Eu diria que esse movimento de ideação suicida ou dos suicídios como final dos piores resultados, talvez, no momento que nós estamos vivendo na América Latina, vou arriscar na América Latina, que estamos sofrendo o mesmo dano, né, não deva ser tão diferente quando nós comparamos com outras profissões, fora do setor saúde, outras profissões que não na área universitária, outras pessoas de nível mais jovem, parte disso devido a um tabu, e parte disso porque quem estuda suicídio tem uma tradição de dizer que quando você vê um fenômeno suicida, em geral as pessoas escondem aquele fenômeno por uma questão de proteção pessoal e proteção coletiva. Então, aí eu queria remeter a uma outra discussão, que é qual o nosso papel como universidade em teorizar essa questão para desenvolver novos raciocínios. Porque se a gente continuar com o ritmo que está, de tentar correr atrás de um fenômeno que nem sempre a causalidade disso diz respeito ao estudante, ou diz respeito ao quanto a universidade pressiona essa questão da produtividade e outras coisas mais, a gente vai continuar correndo atrás do rabo. A gente não vai conseguir solucionar essa questão, porque talvez os movimentos estão muito mais, os determinantes, ou a determinação disso, está muito mais atrás. E aí é essa perseguição, nesse raciocínio, que eu fico tentando pensar a respeito. Como pensar esse cenário lá atrás para evitar com que esse dano chegue nesse nível. Não só a Nayara, mas outros estudantes todos e também os professores, nós já comentamos ontem e hoje a formação dos professores. Tem professor que entra na universidade não para ser professor. E hoje nós temos com outro problema, pelo menos na saúde. Muitos estudantes estão vindo fazer mestrado não porque querem fazer mestrado, mas porque não tem uma opção de emprego. E ele não se encontra na pós-graduação. Ele não se acha com cientista, pesquisador para formar outros. Então, isso, na verdade, me parece ser muito maior e nós estamos sofrendo também com isso. Então, ou seja, como nós podemos teorizar para raciocinar a respeito e tentar ter novas ideias, e não só da geografia da saúde, mas também da epidemiologia, né? Nós andamos mais ou menos juntos, para ajudar esse cenário, pelo menos no Brasil. Na minha universidade, a gente discutiu isso há pouco tempo, em razão do número alto de suicídio, né? E foi apresentado um estudo que mostra que entre os universitários, e aí não necessariamente entre os pós-graduandos, mas entre os universitários, o índice de suicídio é 27% maior do que quem não é universitário, né? Então, é um ambiente que realmente aumenta esse índice, né? Não é algo que é geral, ele realmente é maior entre aqueles que estão na universidade ou estudante. Recentemente saiu uma publicação, acho que foi da Lancet, falando dos problemas dos alunos de pós-graduação, né, da depressão e ansiedade. Acho que depois vale a gente dar uma olhada, já saiu uma publicação. Então, assim, tem comparações, em algum momento conseguiram fazer comparações. Claro, são assuntos difíceis, como estudar drogas, também é muito difícil, mas tem que ser estudado. Mas, na verdade, eu também acho que a gente está sofrendo uma pressão maior ainda. A gente tem menos recurso para pesquisa e a gente tem que tentar manter a nossa nota mantendo as nossas publicações. Então, a gente assume mais disciplina, a gente assume menos dinheiro. Então, a gente, dentro do projeto, a gente não só coordena, a gente digita, a gente analisa, a gente faz os testes de correlação, a gente faz tudo, né? E por isso que eu acho que a pressão está aumentando um pouco mais do que o normal. Também ontem e hoje de manhã falamos muito sobre a religião. O Brasil teve estudos de geografia da religião, teve a
Cenijo sentado, tive várias... Mas eu acho que isso está meio apagado no Brasil. Não? Pelo menos eu acho, não sei vocês que sabem mais que eu. E a geografia da religião, eu falaria assim das crenças, para tirar a religião do dentro. É muito importante na saúde. Aparece, eu começo minhas aulas na sociologia com o mapa de suicídio de Durkheim, que é a primeira coisa que os alunos de sociologia ficam todos... Porque Durkheim, que foi um grande sociólogo, que tem que falar, fazer a reverência para ele, construiu esse mapa. E depois apareceram muitos mais, associando problemas psiquiátricos, mas com a religião, com as diferenças da religião. Das falas desses dias, eu estou pensando que eu não trabalho isso, mas o pobre e o rico, o mais pobre, mais rico, mais pobre. Eu não entendo isso, porque eu acho que os ricos, em muitas coisas, são muito mais pobres que os pobres. Não? Então, como eu nunca sei que é um pobre, é como a esquerda e a direita. Tem direita que parece esquerda que parece direita. Pero não sei agora, mas desde que eu cheguei ao Brasil, aconteceu isso comigo. Dá um nó na cabeça. Não? Então, tem diversidade, tem muita diversidade, não de pobres e ricos, sino de pessoas que acreditam. Aqueles pentecostés que estão crescendo, gente em Cuba também, da Assembleia de Deus. Não tenho nada em contra disso. Se aqui tem alguém pentecostés, Assembleia de Deus, se respeita. Mas tem alguma coisa que você vai a México, por exemplo, México que é o país mais católico, México e Colômbia são os países mais católicos da América Latina. Estão entrando essas igrejas. Cuba, que não tem tradição, bom, tinha, mas perdeu essa tradição de religião, são uns prédios enormes, crescendo. Agora fechou uma aluna minha um estudo da Pentecostés, Assembleia de Deus. Gente, dá medo esse avanço. Dá medo enquanto a gente não sabe o que está acontecendo com essas pessoas, porque são milhares de pessoas que são diferentes. Pobre, rico, não importa. Se são todos ricos, se são todos pobres. Não. E isso que estava falando agora, Renata, é muito importante. O que Milton Santos chamava a velocidade do homem-mundo. A velocidade mudou. A gente vive de cobrança. Cada vez tem mais coisas. É verdade, tem mais tecnologia. Mais tecnologia é mais coisas ainda, mais oportunidade, mais conexão, mais web, é mais. E o tempo é o mesmo, e a pessoa é a mesma. Você tem razão. O suicídio não é um assunto do Brasil, não é. Aliás, Cuba, há muito tempo, foi o primeiro país, Lembro que Maria Cecília Minayo me convidou a um evento lá em um hotel dos Frades, lá no Rio de Janeiro, para eu falar que eu achava que era, porque Cuba tinha essa taxa de suicídio tão alta. Mas é histórico, sobretudo em alguns lugares. Não? Então, é muito interessante o que você fala, porque... não dá para falar geral de nada. Tudo que a gente fala geral é verdade e mentira. A gente não coloca incerteza porque vai colocar incerteza. Não, é que a verdade existe. A gente está vivendo o mundo da incerteza. E muitas coisas estão sucedendo e a gente não entende porque não pensa que está tudo misturado. A velocidade, o dia dura 24 horas. Mentira, não dura 24 horas. Cada vez dura menos. Claro, o sol sai, a lua... Não sei, a lua sai, coitada, cada 4, 28 dias, mas a lua. E vocês nem olham para ela. A grande maioria das pessoas nem olha. Essa é outra coisa que a filha Indira Gandhi, a filha de Gandhi, falava muito. Não se afastem da natureza, que vão a pagar por isso. Olham pelo menos o sol, a lua. Se afastar da natureza é um erro. A gente pertence à natureza, com a sangue, com a carne, com o espírito. Isso é... Engels, da dialética da natureza de Engels. Então, não se afastem, não acham que vocês são... Se nós somos o último vivo que apareceu no mundo, o último que apareceu, então como é que a gente tem essa... E alguma coisa que você falou aqui, é o último que eu vou dizer. Tem uma cita de Paul Claval, no livro de Geografia Humana, Paul Claval, que ele fala assim, quando eu era aluno de Geografia, os homens, eu não enxergava os homens. Cadê os homens? Dizia Paul Claval. Aí, quando eu virei professor,
também os alunos meus não enxergavam. Então, vamos lá, na geografia humana dele. Milton falava assim, desumanizando a geografia, porque não dá para ver na geografia os homens, e destemporalizando, isso é, e a história, que é do tempo espacial, a geografia acabou por ser a viúva do espaço. Isso que eu sei de memória, a gente não... Temos que procurar esposo para a geografia, a gente é mais urgente, o esposo. Eu queria lançar um desafio aqui. Para a gente escrever um manifesto, né? Talvez um manifesto da Carta de Brasília, né? E eu acho que seria algo relacionado à diversidade, né? Eu acho que isso que a gente está discutindo aqui é uma diversidade geográfica, né? E seria nesses momentos de cólera, talvez, né? Da qual é bem pertinente essa nossa militância, né? Seria a valorização das desigualdades, a valorização da diversidade e, ao mesmo tempo, que a gente se contraponha a essa desigualdade social em saúde, né? Que eu acho que é muito importante. A gente está começando a ver ou rever alguns indicadores de saúde, né? Numa rota de ascensão, mortalidade infantil uma delas, né? De um contracenário que a gente não estava esperando, né? Então, eu acho que o manifesto da Carta de Brasília pode ser uma ideia, né? Seria muito interessante. Eu queria também agradecer aqui ao esforço militante, né, de uma pessoa que eu admiro muito, a Ellen, a comissão organizadora aqui do evento, e, claro, pela generosidade aqui dos palestrantes que trouxeram um material extremamente atual, né, um material muito bacana. Eu gostei muito daquela apresentação aqui dos gatinhos, né? Eu acho que foi uma das apresentações mais faladas aqui, né? Então, parabéns pelo trabalho. Gente, acho que a gente pode, então, desfazer a mesa. Agradeço a todos. Foi um painel, aliás, muito debatido, né? Acho que foi o painel que suscitou mais questões, perguntas da plateia, do público, enfim, dos colegas. Então, eu queria agradecer a todos e passar agora para a próxima sessão aí de encerramento. Bom, muito obrigado. Muito obrigada, professor.